Olá pessoal, vamos para a nossa 28ª aula do curso de Mecânica Clássica. Nessa aula a gente vai ver um pouco da relação da energia cinética e do trabalho. Então basicamente o que a gente vai fazer nessa aula vai ser ver o teorema trabalho-energia cinética, né? Que nos diz que a variação, como a gente vai ver, a variação da energia cinética no sistema vai ser igual ao trabalho realizado. Então basicamente nessa aula a gente vai ver esse teorema, né? Vou apresentar esse teorema. A gente vai fazer uma pequena demonstração desse teorema, né? Então vamos lá. A gente sabe que na física a gente tem diferentes formas de energia, né? Então aqui a gente pode ter, olha, diferentes formas de energia. Então a gente tem a energia cinética, a gente tem a energia, por exemplo, potencial. Se a gente pensar, por exemplo, na energia potencial gravitacional, por exemplo, a gente tem a energia térmica e outros tipos, né, aqui de energia. Então a gente vai trabalhar nessa aula com a energia cinética. Vocês sabem, né, lá desde do ensino médio, né, que a energia cinética de uma partícula ela é escrita como, né? Então, se a gente considera aqui uma partícula, essa energia cinética ela é dada aqui, eu vou chamar de T, né, só para manter a notação do livro. Então, essa energia cinética, como vocês já sabem, ela é metade, né, meio, da massa dessa partícula vezes a velocidade dessa partícula ao quadrado, né? Então, o m aqui indica a massa da partícula e o v indica a velocidade dessa partícula. Então, essa equação aqui eu só vou chamar ela de 1, né? Então, a gente tem essa expressão para essa energia cinética. Basicamente, o que o teorema de trabalho de energia cinética nos diz é o seguinte. Teorema de energia cinética, trabalho, né? Trabalho de energia cinética. Ele nos diz o seguinte. A variação, aqui eu vou colocar teorema, tel é teorema, né? Trabalho, trab, energia cinética. Então, o que esse teorema, né, de trabalho e energia cinética diz para a gente? Ele diz que a variação na energia cinética da partícula entre dois pontos é igual ao trabalho realizado pela força resultante quando a partícula move-se entre dois pontos. Então, eu vou escrever isso daqui. Então, a gente vai ter, olha, a variação na... Eu vou chamar a energia cinética aqui de T, né? Na T da partícula, né, energia cinética da partícula entre dois pontos, ou seja, um ponto inicial até um ponto final, né, é igual ao trabalho realizado pela força resultante na partícula, então essa partícula vai estar com uma determinada força resultante, né, quando ela está se movendo, então, ao longo desses dois pontos, né? Então, a gente tem uma partícula que vai se mover do ponto A ao ponto B, e ela vai ter uma determinada força resultante ali nela, né, atuando sobre ela. Então, esse teorema nos diz que a variação dessa energia cinética da partícula entre dois pontos vai ser igual ao trabalho realizado pela essa força resultante. Então, vamos ver uma demonstração, né? E nessa demonstração, lá no final, a gente vai obter a expressão matemática, né, para esse teorema, né? Que é justamente isso que a gente está vendo aqui. Então, eu vou escrever aqui, eu vou fazer isso aqui numa cor diferente, né? Para indicar que é uma demonstração. Então, eu vou escrever aqui DEM, né? Então, essa demonstração. Então, basicamente, a gente quer demonstrar isso daqui. Então, como a gente está trabalhando com variação da energia cinética,
a gente vai pensar aqui no seguinte. Suponha que a gente tem uma partícula de massa m, né? E ela está se movendo entre duas posições, que é justamente o que ele está falando aqui, né? Entre dois pontos, né? Então, vamos pensar na trajetória dela assim, por exemplo. E essa partícula, ela vai, então, estar se movendo de R1. Aqui eu vou chamar essa posição de R1. Até uma outra posição, aqui eu vou fazer meio longe, mas a gente vai estar supondo que isso daqui seja uma posição muito próxima uma da outra, né? Então, essa segunda posição ela vai ser um R1 mais um DR, né? Com esse DR pequeno, né? Então, a gente vai estar com as partículas se movendo de R1 até R1 mais DR, né? E o que a gente quer, né? A gente quer a variação. Então, aqui, vamos trabalhar com a derivada, né? Então, vamos calcular a derivada dessa energia cinética, né? O que acontece, né, nessa derivada da energia cinética? Vamos ver. Então, entre esses dois pontos, a gente toma a derivada da energia cinética em relação ao tempo, né? Ele vai ser quem? Ele vai ser ddt da energia cinética, que como a gente viu lá no início, né? A gente vai ter que é dado por uma partícula v ao quadrado. Aqui, a nossa massa, a gente vai estar supondo que é uma massa constante no tempo, ela não vai variar no tempo, não vai ter perda de massa nesse sistema. Como o meio é constante, então esse m sobre 2 ele vai sair, né, dessa derivada, e a gente vai ficar com d dt de v ao quadrado, né? Certo? Então a gente tem isso daqui. E agora, o que a gente vai ter aqui, né? Aqui, esse v ao quadrado, ele é escrito da seguinte forma, né? Então, a gente vai ter, ó, d dt, v ao quadrado, ele é v escalar v, dessa forma, daqui. E quando a gente deriva isso daqui, se a gente usa a regra do produto, né, a derivada do produto, a gente vai ficar com m sobre 2, v ponto, a derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Mas a gente vê que aqui no produto escalar, a ordem não importa, né? Então, v ponto escalar v é igual a v escalar v ponto. Então, isso daqui vai dar 2 vezes v ponto vezes v. E esse 2 que vem daqui vai cortar com esse 2 aqui embaixo. Então, a gente vai ter que o nosso dt, né, derivada a taxa de variação da energia cinética em relação ao tempo, ela vai ser simplesmente a massa vezes v ponto escalar v. Então, aqui a gente tem essa expressão para dessa taxa de variação da energia cinética. Mas a gente pode lançar a mão agora da segunda lei de Newton, né? Então, a segunda lei de Newton, ela nos diz o quê? Ela nos diz que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Mas quem que é a aceleração, né? Então, a aceleração, como a gente já viu em aulas anteriores, né? Ela nada mais é do que o v ponto. Né? Então, a aceleração é a taxa de variação da velocidade. Né? Então, consequentemente, o que a gente vai ter? Né? A gente vai ter, note aqui, que o nosso F é justamente m vezes v ponto, e a gente vê que surge aqui, né, esse m vezes v ponto. Então, a gente pode escrever isso dessa forma, olha. Deixa eu colocar na cor verde, né? Então, a taxa de variação da energia cinética no tempo, ela vai ser a força produto escalar a velocidade. Mas a velocidade a gente pode escrever como sendo a taxa de variação da posição, né? Então, ela vai ser dr dt, como a gente também já viu nas aulas anteriores, né? Ou seja, o que a gente tem daqui, né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é que o meu dt ele vai ser igual a um f escalar dr, né? Então, a gente tem essa relação daqui. Então, a gente simplesmente pode dar uma de físico aqui e cortar esse dt, né? Que surge aqui. Deixa eu colocar aqui. Não faça isso com o matemático do lado. Corte isso daqui.
E vocês vão ter, então, esse d diferencial de T, né, da energia cinética igual a F escalar dr. Né? Então, dessa forma daqui. Então, a gente já percebe... Tá, tudo bem. Então, a gente tem isso daqui. Agora, se a gente supõe que a gente tenha, que a gente pegue esse intervalo, né? Que a gente tem um determinado intervalo e a gente toma esses, por exemplo, deixa eu voltar aqui para não ficar muito confuso. Deixa eu voltar aqui na figura, né? Então, agora suponha que a gente pegue isso daqui e a gente agora toma o limite do dr tendendo a zero, né? Ou seja, a gente vai considerar, por exemplo, um determinado intervalo e cada passo nesse intervalo, né, ele vai ficando pequenininho, né? Então esse dr vai indo para zero, ou seja, a gente vai estar considerando muito pequenos pedaços ali, né, indo para zero, esse dr. Então a gente vai ficar com o seguinte, né? Então a gente vai ter que, se a gente supõe agora que o nosso intervalo é dividido em vários pequenos intervalos e toma o limite desse tamanho dos pequenos intervalos para zero, né, o que a gente vai ter, né? Então a gente vai ter que a nossa variação, aqui agora a gente troca esse delta por um delta maiúsculo, esse d por um delta, né, dessa forma, só para indicar que eu estou considerando agora uma trajetória, digamos, grande, né, composta de várias trajetórias pequenininhas. Então, essa variação, ela vai ser quem? Ela vai ser esse limite, né, do dr tendendo a zero, né, que é isso que a gente está fazendo, do somatório de cada FDR, né, em cada pedacinho que a gente está considerando aqui. Então, cada pedacinho contribui. Então, a gente vai ter que colocar esse somatório, né, para indicar a soma de contribuição de cada pedacinho, e o limite, para tomar esse limite desses pedacinhos tendendo a zero, né. Isso daqui, né, nada mais é do que a definição de integral. Então, a gente vai ter que isso daqui vai ser uma integral de um determinado ponto 1 a um ponto 2 de f escalar dr. Consequentemente, o que a gente conclui, né? Então, a gente vai concluir que a variação num determinado intervalo, né, ela vai ser da energia cinética da partícula entre o ponto 1 e 2, ela vai ser essa integral de um ponto 1 e 2 de F, a força resultante sobre a partícula, vezes o dr. Então, esse lado aqui a gente tem a variação da energia cinética, e aqui nada mais é, vocês já devem ter visto, né, em aulas anteriores, vocês já devem ter visto isso em algum lugar, que esse daqui nada mais é do que o trabalho, né, que é representado por essa letra W, ao longo realizado numa partícula por essa força resultante aqui, F, ao longo de um ponto 1 até o ponto 2. Então, assim, a gente tem a nossa expressão, né, que está dizendo, né, justamente esse teorema, né, que nos diz que a variação da energia cinética da partícula entre um ponto 1 e um ponto 2 nada mais é do que o trabalho realizado pela força resultante sobre essa partícula.